Abra sua Bíblia então no livro de 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Você que não tem, acompanhe. E eu gostaria que você aquietasse seu coração agora. Em poucos minutos eu quero estar falando um pouco a respeito desse homem. E eu vou usar dois personagens da Bíblia hoje para falar. A primeira parte, queridos, eu quero falar a respeito de pecado. Para domingo falar de pecado, né? Eu confesso para vocês que o desejo do meu coração não era ministrar sobre o pecado hoje. Eu fiquei a semana toda tentando sair disso, sair dessa palavra e não consegui, amados. Não consegui. Eu confesso para vocês que eu não consegui. E eu creio que através desse pecado de Davi, nós vamos trazer coisas boas para nossas vidas. Amém? Você crê nisso? É dessa forma, queridos. A palavra ela está aí para nós estudarmos, lermos e praticarmos. Amém? Vamos ler então, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, preste bem atenção nisso, queridos. Não esqueçam dessa palavra. Os reis saem para a guerra. Enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Também eu quero que você grave isso. Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que se assentava lavando-se. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ele, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. Versículo 5. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi e disse: pejada estou, ou seja, grávida. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou: Davi, como ficava Joabe? E como ficava o povo e como ia a guerra? Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Até aqui por enquanto. Vocês sabem dessa história, queridos? Vocês sabem toda a história do pecado de Davi, homem segundo o coração de Deus. E eu quero falar um pouquinho rápido com vocês a respeito de lugares aonde nós cristãos, ou crentes, se você quiser, não podemos mais frequentar ou estar. Podemos até frequentar, mas não permanecer. Há lugares que nós, como cristão, podemos estar, mas não podemos permanecer. E há lugares que nós vamos ser levados para ser lapidados, e ali vamos ser testados se vamos nos contaminar ou não. Eu quero começar, queridos, falando do pecado de Davi por estar num lugar onde ele não deveria estar, e quero terminar falando de lugares, de um homem que se colocou num lugar, foi levado cativo para um lugar e ele não se contaminou. E para nós hoje, essa palavra. Você sabe que nós vivemos um mundo que jaz do maligno. O Senhor Jesus diz que esse mundo jaz do maligno. Agora, Ele também disse que aqueles que são seus, o maligno não os toca. Amém? Você pode crer nisso?
O mundo jaz no maligno, mas aqueles que são de Deus, ou seja, aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm uma nova vida em Cristo, o maligno não pode tocar. O que eu quero dizer para vocês nessa noite, para mim inclusive, é que nós vamos ser colocados em lugares que nós vamos ter a escolha nossa, a decisão nossa de escolher, porque o livre-arbítrio é nosso, de permanecer. O livre-arbítrio é nosso, mas nós não devemos permanecer nesses lugares, porque tudo que nos atrai é aquilo que nós vemos, aquilo que os nossos olhos veem é o que nos atrai. E tem lugares que nós não podemos permanecer. Nós não podemos permanecer. A Bíblia diz que orienta nós a fugir do pecado, não bater contra o pecado. Nós não podemos brigar contra o pecado. Agora a Bíblia está dizendo assim, fuja do pecado. Nós não temos força para brigar contra o pecado, queridos. Tem lugares que nós não podemos permanecer. O Senhor está dizendo, fuja desse lugar. Saia desse lugar. Porque aquilo que contamina o homem é aquilo que o homem ou a mulher vê. E Davi aqui, queridos, está num lugar onde ele não deveria estar, porque a Bíblia está dizendo assim, é o ano que os reis saem para a batalha. E ele permaneceu num lugar onde ele não deveria estar. E aí foi o que aconteceu. E vocês sabem da história. Então, queridos, para nós vai se levantar quadros, situações, lugares para nós permanecer ali, e nós temos que ter a visão espiritual. Por isso que você precisa orar, querido, para que Deus abra a sua visão espiritual para ver se é o lugar para você permanecer ou não. E vocês estão todos quietinhos aí e eu estou até com medo. Vão me bater depois, porque primeiro foi para mim essa palavra. Queridos, nós andamos por esse mundo que já é do maligno, que jaz do maligno, mas nós temos a escolha, a decisão de permanecer ou não em lugares, de frequentar lugares. O Senhor disse, olha, não se assente ou não se associe com pessoas que vão levar você para o pecado. Porque o pecado, queridos, o salário do pecado é a morte. E nós não temos arma para lutar contra o pecado, mas nós temos armas para fugir dele. Nós podemos fugir do pecado. Davi vai dizer que ele está lá caminhando à beira do palácio e aí ele vê. Mas por que ele viu? Porque ele estava no lugar errado, onde não deveria estar. Ele teria que ter ido para a guerra junto com o seu exército. E ele não foi. E ali começa a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Como assim, cara? Homem segundo o coração de Deus. Talvez eu bata no peito. Não, eu sou o Júlio que prego a palavra. Davi era segundo o coração de Deus. Pecou. Por isso que eu estou dizendo, queridos, não fique, não permaneça em lugares que vão levar você para a morte, a cometer pecado, queridos. Não fique nesse lugar, fuja desse lugar. Não é lugar para nós frequentar mais. Eu estava falando com um amigo meu, eu gosto de trazer exemplos, vividos, um pastor, e ele disse, Júlio, eu fui convidado para um lugar aí, e eu fui, contra a vontade, mas eu fui. E aí eu pude ver que tem lugares que nós não podemos mais permanecer, porque não era lugar para mim mais. Eu posso confessar para vocês que tem lugares que eu já não me sinto mais à vontade. Eu até passo vergonha nesses lugares, sabe? Porque eu não sei mais viver como o mundo quer que a gente vive. Você precisa entender isso, amados, nessa noite. Eu sei que é uma palavra de pecado, domingo, eu vim aqui para receber algo bom de Deus. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer, mano. Vai fazer. Vai fazer nós entendermos que nós precisamos fugir das coisas que nos tiram da presença de Deus. Não deixe de ser roubado, amados, da presença do Eterno. Não deixa nada nesse mundo te roubar dele. E essa decisão não é de Cristo, porque ele disse que o pecado, ele bate a porta. E ele disse assim, eu não vou deixar o pecado chegar até você. Não, ele nunca disse isso. Ele disse, o pecado bate a porta, mas cumpre a você dominar. Você precisa, querido, estar preparado para esses dias que o pecado vai bater
bater a sua porta. Você vai decidir se você vai abrir ou não. Você vai decidir se você vai abrir. Ele vai bater, queridos. Mas o Senhor disse uma coisa interessante: Ele socorre os que são tentados. Que coisa linda. Ele socorre, mas a decisão é nossa. Outro dia eu estava estudando sobre o Espírito Santo, né? O Senhor enviou o Consolador. Aí todo mundo, o Espírito Santo é o Consolador, ele é o ajudador. E quem ajuda, ele ajuda. Nós temos que fazer a nossa parte. O Paracleto, sabe o que o significado de Paracleto? É o maior que ajuda o menor, que protege o menor. O Paracleto significa que é alguém maior do que nós, que está ajudando e protegendo nós. Esse é o Espírito Santo. Agora, a decisão é nossa. Se nós vamos abrir a porta para o pecado, ou se nós vamos fechar a porta para o pecado. Davi, ele estava no lugar errado, na hora errada, e ele abriu a porta. Aí a Bíblia diz que ele viu e cobiçou. Aí nós olhamos para a antiga aliança, né? Diz que o ato, a consumação era pecado. Aí Jesus vem, né, com a graça e diz que se nós olhar apenas, nós já pecamos. Às vezes nós ficamos nos escondendo atrás da graça, né? Da misericórdia. Não, a graça é o favor imerecido, eu não mereço, mas a graça vai me alcançar. Eu já falei isso aqui. A graça vai me alcançar. Mas, queridos, a graça não impede, ela não apagou a lei. Porque a graça, ela vem como um favor. Mas se nós não nos colocar no lugar certo, a graça não vai passar para nós. Ela nos alcança sem nós merecer. Agora, se nós ficar nos escondendo atrás dela, não vai adiantar de nada. Sabe, queridos, existe uma notícia que nós vamos ter na volta de Cristo, que talvez seja a melhor notícia que nós vamos ter, ou talvez seja a pior. Que é nós ter passado todo esse tempo aqui como igreja, mas não ter cumprido com a palavra. E a notícia é: afasta-te de mim, eu não vos conheço. Essa vai ser a pior notícia que nós vamos ter. Por isso, esse alerta que o Senhor está fazendo no dia de hoje sobre o pecado. Não se contamine, queridos, com esse mundo. Não deixe ser roubado por coisa alguma. Ele precisa ser prioridade na sua vida. Em primeiro lugar, precisa estar Ele precisa ser prioridade na sua vida. Então não deixe ser atraído por lugares ou por pessoas que não vão te levar para um lugar bom. Não permaneça nesses lugares. Fuja desses lugares, amados. E aí a Bíblia vai dizer aqui, versículo 2. Versículo 2: E aconteceu, a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e esta mulher era muito formosa à vista. E enviou Davi, perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu? E aí eles vêm e dizem que é, e ele manda buscar, porque ele cobiçou, queridos. A cobiça, ela nos leva para lugares difíceis de nós mesmos, cristãos, nos manter, porque nós não podemos bater no peito e dizer que não vamos cometer. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então nós somos sujeitos, nós somos falíveis, sujeitos a Ele. Nós somos sujeitos a Ele todos os dias, irmãos. Todos os dias. E por isso, nessa noite, queridos, talvez Deus esteja preparando para algumas coisas que se levantarão no seu dia a dia. Não vai se levantar nada. No meu trabalho está tudo de boa. Glória a Deus. Mas está errado, porque o
tomado por esforços. Vai vir. Espero que vai vir. Você nunca vai chegar aqui e vai ouvir uma palavra e dizer assim, ó, o Evangelho, eu vou para a igreja agora e vou ficar rico, Jack. Como tem as coisas, vem para a igreja e para de sofrer, você vai ficar rico. Você vai ter 2 casas, 3 carros, uma BM. Eu nunca vi isso na Bíblia. Eu nunca vi isso na Bíblia. Eu vi Jesus falando, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Quando passar pelo vale da sombra da morte, essas coisas, cara, o Evangelho. Só que, quando nós passamos com Cristo, por esses lugares, sombra da morte, deserto, nós encontramos prazer nisso. Há um prazer, queridos, quando nós estamos sofrendo com a presença de Deus. Ele diz que nós teríamos esse prazer. Há uma alegria, é difícil entender isso. Mas é coisa de louco, mas nós somos loucos. Porque se fosse igual ao mundo, queridos, o mundo não era do maligno. Nós andamos na contramão. Vai se levantar coisas. Eu não posso dizer para você que não vai, que vai ter só, né, na rede lá, chimarrãozinho. Não, queridos, vai se levantar coisas difíceis para nós. Se levantou para Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Agora a decisão é nós que tomamos, não é Cristo que vai impedir, queridos. Deus podia impedir essa mulher de aparecer na vida de Davi. Davi era segundo o coração de Deus, era alguém que Deus amava. Deus podia impedir, não vou deixar ele cair. Mas Ele deu para nós o livre-arbítrio de escolher, o direito de escolha, amados. Nós escolhemos se nós vamos frequentar nesses lugares, vamos entrar nesses lugares que não é para nós entrar. É nós que escolhemos isso. Nós não podemos esperar em Deus que Ele faça isso, que Ele se está no nosso alcance fazer. Se a decisão é nossa, nós não podemos esperar por Deus fazer isso. É só nós lermos a Bíblia. Prossigo aqui. Versículo 4. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, versículo 5. E a mulher concebeu e enviou e fez saber a Davi e disse que estava grávida. Queridos, pecado. Pecado, queridos, vai vir a consequência. Não tem como nós fugirmos disso. Pecado gera consequência. O pecado de Davi gera consequência até o dia de hoje. Gerou consequência, amados. Por isso Deus está nos instruindo nessa noite, queridos, a não chegar nesse ponto de ter que pecar e depois vir a consequência. Talvez Deus esteja abrindo o nosso coração hoje, as nossas vistas, para que não chegue a esse ponto que Davi chegou. Ah, mas Davi se arrependeu. Glória a Deus, se arrependeu sim. Salmo 51 fala que ele se arrependeu. E isso que era lindo, porque ele pecava e se arrependia rápido. Mas não use isso para pecar, queridos. Deus perdoa pecado. O Senhor Jesus veio para os pecadores, para mim. Glória a Deus. Ele veio para os pecadores, para os doentes nessa. Mas não viva na vida do pecado, queridos. Nós somos pecadores, mas não vivemos na prática do mesmo. Então fuja disso, amados. Fuja disso. Amém? Você está aí? Está recebendo? Quando frequentamos lugares que não deveríamos frequentar, estamos sujeitos a cair no pecado. Isso é fato. Uma palavra diz que contra fato não há argumentos. Eu falei aqui que um dia eu falei com uma jovem, né? Ela foi convidada para uma festa. E eu já falei isso aqui, uma quarta-feira. E uma outra jovem convidou ela para ir numa festa. E ela pensou, disse, não vou. E a outra, mas como tu não vai? Tu gostava? Ela, não vou, porque nesse lugar eu não posso levar Jesus. Ele não vai entrar comigo. Talvez sirva para nós hoje um exemplo desse. Amados, olhe aonde você vai. Olhe com quem você vai. Olhe a
as pessoas que têm frequentado a sua casa, o seu dia a dia. Nós podemos estar com elas, mas nós não podemos nos contaminar. Nós não podemos nos contaminar, queridos. Ou nós influenciamos para Cristo, ou nós somos influenciados por Satanás, por esse mundo. E eu creio, queridos, desejo do meu coração que todos vocês que estão aqui, vocês são como flechas, como alguém que foi chamado para enviar boas novas, coisas boas. Porque há um ministério, eu não tenho ministério nenhum, eu sempre ouço. Não, tu tem um ministério sim, de reconciliar o mundo com Deus, pessoas com Deus. Ou você contagia pessoas, ou você se contamina com elas. Teve um leproso que se aproximou de Jesus, ele não podia chegar. Lembra disso? Lembra da história? Você lembra, Pedro? Ele não podia tocar em ninguém, porque ele contaminava as pessoas. Mas ele passou e chegou até Jesus. Ou nós estamos contaminando pessoas, ou nós estamos como o leproso, que passou, não contaminou, mas chegou até o Mestre. O mundo está aí, queridos, para nós fazer alguma coisa. Sabe o que eu tenho me perguntado, Jeff? Eu tenho saído de casa e eu tenho me perguntado o que eu tenho feito. O que eu estou fazendo? Aí cheguei no meu ambiente de trabalho essa semana, né? E é no Parcão. Eu vi pessoas de todo tipo lá. E eu cheguei, amados. E aí o jovem sentado lá. Eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque senão eu ouço a palavra, eu prego a palavra, eu estou engordando com a palavra, mas eu não estou fazendo nada. E aí eu vou até eles. Eu nem falei para minha esposa. Eu vou até eles, né? E é isso que eu vou fazer. Todos os dias, se for preciso. Eu vou até eles, e aí sento com eles e pergunto se vocês têm 5 minutos para mim. E eles ficam loucos, né? Eles ficam apavorados. Cassiano, jovens, cara. Mas eu fiz alguma coisa. Eu levei as boas novas. Eles estão ouvindo. Eu estou fazendo algo que eles não estão falando que para me exaltar aqui, não, queridos. Nós precisamos fazer algo. Ou nós caímos no pecado, nós vamos ver e cair no pecado, ou nós vamos contagiar outros, nós vamos ganhar outras pessoas. Nós temos que fazer algo. Nós vamos ir para a igreja somente sentar, ouvir, engordar com a palavra, que eles não vão fazer nada. Nós somos chamados para fazer alguma coisa em prol do reino. Essa é a pergunta que eu tenho feito para mim todos os dias. O que eu tenho feito em prol do reino de Deus? Ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho. Coloque as mãos sobre os enfermos e sejam curados. Quantas pessoas eu curei? Eu não a palavra, mas nós somos enviados a fazer isso. Amém? Mas ainda podemos escolher aonde vamos e com quem nós estamos indo. Ainda podemos. Não sei até quando. Não sei até quando, queridos. Porque nós vamos ver uma história agora de alguém que é levado cativo. Alguém que é levado, sequestrado para um lugar e tem que decidir se ele vai se contaminar ou não. Talvez hoje nós somos livres para sair de casa. Mas vai chegar um dia em que talvez essa decisão não vai ser mais nossa. Nós não vamos ter a chave mais, o controle mais. Como nós temos o controle da televisão, né? Botamos aonde quisermos. Talvez um dia não vamos ter mais essa opção. Porque opção nós só temos uma, que é Jesus, caminho, verdade e vida. Opções o diabo dá todos os dias. Várias opções, várias portas. Amém? Vocês estão sérios? Eu só quero que vocês recebam e sejam edificados com essa palavra. Porque o Senhor sempre nos avisa antes. O Espírito Santo é aquele que Ele disse que enviaria para nos esclarecer tudo o que ia acontecer. E Ele sempre avisa antes.
o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, que é uma pessoa que está dentro de você, para te ajudar, ele diz que ele vem para te avisar antes. Ele sempre dá o alerta antes. Ele avisa Deus. Amém? Escolhas erradas, consequências desastrosas. Pode saber disso. Toda escolha que nós fizermos erradas vai ter uma consequência desastrosa lá na frente. Depois nós dizemos assim, ó, eu não poderia ter feito isso. Já fizemos. Mas o Senhor nos dá condição hoje de sair daqui e dizer, não, eu preciso consultar a palavra. O Evangelho é a palavra de Deus. Eu quero saber o que Deus quer para mim. Leia o Evangelho. Leia o Testamento. Quando uma pessoa morre, o que é lido? O Testamento. Quem foi o herdeiro? Os filhos. Você é filho. Você é herdeiro do Testamento de Deus. Você precisa saber o que você é e o que você tem em Cristo. Leia o Testamento, amados. Leia a palavra. Davi desprezou a palavra. Quando nós desprezamos a palavra, amados, a tendência nossa é cair, é se afastar. Quando nós conhecemos a palavra, eu estou falando com pessoas cristãs aqui que já estão ouvindo há anos a palavra de Deus. Mas quando nós desprezamos essa palavra, a tendência é nós nos afastando de pessoas que são crentes. Nós vamos nos afastando. E isso vai esfriando. Pode saber, gente, pode saber. Nós já não queremos estar mais perto de pessoas que são cristãs. Nós queremos já nos afastar. Já não temos mais um compromisso com Deus. Eu ia até falar com a igreja, não, mas é com Deus. O compromisso já deixamos em segundo plano. Deus começa a ser segundo plano para nós. E aí é terrível, querido, porque todo o afastamento da palavra de Deus e de pessoas que é igreja vai gerar uma consequência. Nós vamos esfriando e vamos ser colocados em lugares em que nós vamos decidir, e aí nós não temos mais condições de decidir. E somos levados pela cobiça. Davi foi isso que aconteceu. Ele foi levado pela cobiça, gerou o desejo, concebeu ato consumado, e o ato consumado gera morte. Pecado consumado gera morte. Ele não vai te levar para um lugar bom. Amém? Você está aí? Amém. Glória a Deus. Pode rir aí. O que vale na hora da escolha é o prazer imediato e a vontade que se obterá. Essa é a realidade. Nós escolhemos coisas porque vai ser prazeroso para nós. Toda escolha que nós temos é porque nós vamos ter uma vantagem. Nós olhamos, se eu escolher aqui, vai ser uma vantagem. Agora, toda escolha, o que vale na hora da escolha é o prazer imediato ou a vontade que se obterá. Queridos, muitas vezes nós estamos escolhendo coisas por causa de desejos que nós temos e não olhamos a consequência lá no final. Ela não vai nos levar para um lugar bom. Mas a hora e o momento é bom, prazer terrível. É bom agora, para esse momento aqui é bom. Mas nós não olhamos lá na frente o que vai causar essa escolha. Nossas escolhas nos aproximam de Deus ou nos afastam de Deus? Isso é uma pergunta que você responde para você mesmo. As nossas escolhas têm nos aproximado de Deus ou têm nos afastado de Deus? Eu brincava com alguém, e eu fazia isso uns 20 anos atrás. Você está pronto para ir para o culto e aí chega uma visita. Não se manifeste aí. Não levante essa mão. E aí eu digo, não, eu vou ir no culto. A visita chegou. Escolhas minha e sua. Nós escolhemos. E aí quem era prioridade deixa de ser prioridade. Mas a visita. Se Deus não é prioridade na sua vida, as outras coisas começam a ser
Ele não divide, querido. Ou você é ou você não é. Ou nós somos, ou escolhemos, ou decidimos que Ele é nossa prioridade e fazemos isso. Precisa fazer, é ato, queridos. Fé sem obras é morte. Então, é ato, é aquilo que nós fizemos. Se nós dizemos e não fazemos, sabe, queridos? Então, assim, eu citei esse exemplo de visita, né? Porque acho que todos nós fizemos isso. Mas chega um momento da vida, uma etapa, nós somos colocados num lugar, querido, num lugar onde nós priorizamos as coisas de Deus. Amém? Você crê nisso? Nós priorizamos. Deus está em primeiro lugar, amados. E quando nós priorizamos, não há como Deus não nos responder. Não há como. Deus é justo. Essas coisas acontecem. Quando nós priorizamos Deus, Ele vai fazer com que nós sejamos alcançados. Bênçãos cairão sobre nós. Nós estamos priorizando Ele. Amém? O primeiro erro de Davi, então, ficou em casa. Ficou num lugar onde não deveria estar. Esse é o primeiro erro. Então já anote isso, grave isso na sua memória. O primeiro erro de Davi é estar no lugar errado, onde nós não decidimos coisas. Nós não conseguimos decidir. Segundo erro de Davi, cobiçou. Aí eu já falei, né? Já cobiçou, já pecou. Amém? Terceiro erro, adulterou. Pecado consumado. Está em Tiago 1,15, não precisa ir lá. O desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. Após ter sido consumado, gera a morte. Está escrito na palavra de Deus. Pecado consumado gera morte. Primeiro nasce um olhar, um desejo, uma cobiça, até consumar o pecado, e isso te leva para a morte. Quarto erro de Davi, tentou consertar. Queridos, consertar erros é a pior coisa que tem. Não tem como. Tem um ditado, né? Diz que a mentira tem a perna curta. Porque não tem como. Pecado, queridos, nós tentar esconder. Só que Davi estava escondendo de pessoas, queridos. E muitas vezes nós queremos esconder algo de pessoas. Mas quem está vendo é aquele que está acima, todo poderoso, o eu sou, Ele está vendo. A Bíblia diz que os olhos dele passeiam sobre a terra. Ele está vendo. Davi conhecia a palavra, desprezou a palavra, e aí tentou esconder, tentou ajeitar. Aí foi pior ainda. Deus estava vendo. Quinto erro de Davi, matou. Olha o que o pecado fez. De uma cobiça, de um olhar, deu toda essa coisa toda aí e levou até ele matar alguém. Matou o marido da mulher. Esse foi o quinto erro dele. E eu quero passar para o outro. Eu quero terminar bem, tá? Eu quero terminar bem com essa ministração. Não quero deixar você ir sério para casa. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Só para você, vai lá para Daniel capítulo 1, para você não sair bravo com Davi. Só para você não sair bravo com Davi, nem eu. Ele se arrependeu, tá, gente? Salmo 51, não precisa ir lá, fica em Daniel 1, eu vou ler aqui. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Davi era perito em se arrepender rápido. Então, queridos, se pecar, se arrependa. Se arrependa, amados. Aí ele diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. E aí ele diz, no final, não retire o teu espírito de mim. Uma pessoa, um ser humano, um homem ou uma mulher, sem o espírito de Deus,
está perdido. Se o Senhor retirar o Espírito dele de nós, nós estamos perdidos. O Espírito Santo é a pessoa mais importante da nossa vida. Se você achava que era seu filho, sua mulher, seu esposo, seu cônjuge aí, não é. É o Espírito Santo, é a pessoa do Espírito Santo. É o mais importante da nossa vida. É a pessoa mais importante, é aquele que nós temos que adorá-lo, agradá-lo ele todos os dias, trazer ele todos os dias conosco. Ele está dentro, só que ele precisa ser amado, buscado. Se nós, queridos, achávamos que era nossa esposa não se preocupe aí, tá? Você continua amando sua esposa e seus filhos, tá? Eu tenho uma filha também, eu acho que dou a vida por ela. Mas o Espírito Santo é a pessoa mais importante, a minha esposa também, que eu amo. Mas é a pessoa mais importante da nossa vida, é o Espírito Santo. Então, Davi se arrepende. O arrependimento, queridos, o arrependimento é tudo na nossa vida. Quando nós nos arrependemos, vem um Senhor que perdoa o pecado e nos transporta do vale das trevas, de um lugar de pecado, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, um lugar onde nós vamos amar viver. Arrependimento. Davi se arrepende, e aí amargamente ele pede o perdão de Deus, e que o Espírito Santo não seja retirado dele. Amém? Glória a Deus. Eu quero encerrar bem. Daniel 1:8. Você vai ver uma pessoa que estava no lugar errado. Davi pecou, e agora uma pessoa que é levada, mas uma pessoa de Deus que é levada por Deus para um lugar de deserto, aonde Deus vai cuidar, vai tratar, vai curar e vai proteger uma pessoa no lugar. Estou falando de escolhas, queridos. Daniel aqui fala no capítulo 1, fala que um rei sequestrou ele, pegou eles, 4 jovens, e Daniel junto, está aqui? Resolveu Daniel firmemente, não, aqui é versículo 8, né? Deixa aí então, deixa eu ler um pouquinho para você entender aqui o contexto. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse ao rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que o trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nomes, jovens em quem não houvesse defeito algum, formoso de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, em que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou, na ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs os outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. Queridos, até aqui. Amados, aqui é alguém que é levado para um lugar cativo, para se contaminar com o manjar de um rei que oferecia aos deuses. Presta atenção, queridos, eu estou falando de decisões que nós vamos tomar na nossa vida, de lugares aonde nós vamos estar. Aqui Daniel é levado com esses 3 jovens para um lugar, e a Bíblia vai dizer que eles não se contaminam, mas olha só a história. O rei leva para um lugar, talvez pessoas do mundo vão atrair você com manjares, com mesa posta para você, oferecendo coisas boas, mas contaminadas, amados. E a decisão é nossa de se contaminar ou não. Aqui se levantou, ousou um jovem, Daniel,
levado cativo, queridos, para um lugar, um palácio, preso. Mas foi oferecido uma mesa posta a ele. Foi oferecido uma janela de coisas boas. Eles iam comer do manjar do rei, do vinho do rei, da comida do rei, mas sacrificada a deuses. Talvez se levante para nós coisas boas. O mundo vai oferecer coisa boa, queridos. Não vai oferecer coisa ruim para nós, não. Pessoas do mundo, pessoas más, vão oferecer coisas para nos tirar do caminho. Agora, se nós vamos nos contaminar, é uma decisão minha e sua, não é de Deus. Esses jovens são levados cativos, presos. E o que eles fazem? Eles pedem para não comer do manjar. Quem não comesse seria morto, amados. Seria morto. Mas eles decidem, eles tomam uma posição. Andar com Cristo, queridos, é posicionamento diante de uma sociedade corrupta que nós vivemos. Hoje nós somos, as pessoas olham para nós e nos julgam, nos medem por aquilo que nós temos e querem nos comprar para nos tirar do caminho, principalmente nós que estamos na igreja mesmo. Vai vir quadros, vai se levantar quadros, opções para nos tirar do caminho, amados. Mas o problema é meu e seu, de escolher se contaminar ou não. Aqui fala que esses 3 jovens decidem não se contaminar, não comer do manjar que era preparado. Aí o que acontece? Versículo 8. Falei que ia começar aqui, ia terminar. Versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Resultado, amado, resultado disso. Deixa eu falar para você o resultado disso. Versículo 17. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E o fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante do rei. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre os reis lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, ou sabedoria muito mais, do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Queridos, há um mover de Deus sobre nossas vidas quando nós decidimos não nos contaminar, quando nós decidimos honrar Ele, não negar o nome do Senhor. Ele diz que aquele que negar Ele aqui na terra, Ele vai negar nos céus. Mas há uma presença do Eterno sobre nós, queridos, quando nós não negamos Ele. E olha que Daniel estava numa saia justa aqui. Ele estava preso. E muitas vezes nós negamos o nome de Cristo por coisinhas mínimas, pequenas demais. Eu chamo a sua atenção sim, nessa noite, queridos. Vai se levantar lugares, pessoas oferecendo coisas boas para você. Mas você precisa ter um discernimento espiritual para não se contaminar, amados. Decidir é posicionamento, amados. Posicionamento, eu falo isso, cara. Eu falo isso desde quando eu me converti, alguns anos atrás, há muito tempo. Não sou tão velho assim. Mas eu sempre falo, queridos, posicionamento. Posicionamento, se posicione diante dos obstáculos, das situações que se levantarem contra a sua fé, aquilo que você crê, se posicione. Ah, mas eu vou perder. Perca agora, queridos, para ganhar lá na frente. Não importa se você vai perder agora, Johnny, mas ganhe lá na frente. Se posicione diante de pessoas, não importa quem for. E eu quero terminar com um exemplo. Eu estava ali atrás, e eu lembro que eu passei por uma situação dessa, amados. Há uns anos atrás, eu estava num clube e foi feita uma reunião, diretores, presidentes, conselheiros,
Fizeram uma reunião e disseram: amanhã vai estar posta uma jarra de suco oferecida a deuses, aos demônios mesmo, e todos os atletas vão tomar. Nós vamos fazer um corredor com os diretores ali, e quem não tomar, nós vamos tomar providência. Existia 30 atletas, queridos. Isso não é para exaltar a Cristo. Existia 30 atletas e 2 eram cristãos. Eu e mais um. E eu disse para ele: cara, eu não vou tomar. Ele falou: eu também não vou. Mas nós sabíamos que ia ser mandado embora. Mas eu não vou tomar. Amados, foi feito isso. Corredor, suco, e todo mundo tomando. Todo mundo tomando suco. Eu passei pelo meio, ele passou pelo meio. E eu pensei: vamos chamar nós agora, né? Não chamar. O resultado disso, querido, de honrar a Deus, é que nós fomos para aquela batalha. E nós fomos e ganhamos e fomos escolhidos melhor em campo. Não é para ela o meu, não. Porque nós honramos, nós decidimos não se contaminar. Nós não se contaminamos, nós somos diferentes. Daniel e esses 3 jovens foram levados para lá para serem iguais àquele povo do rei que se contaminava com os deuses. Eles não eram iguais, mas eles se levantaram em posicionamento para não serem iguais, queridos. Você não é igual a todo mundo, não. Você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, propriedade de Deus, queridos. Sabe o que é propriedade? É não entrar, ninguém pode tocar em você. Você é escolhido, você foi chamado por Ele. Mas mediante o posicionamento nosso, está condicionado a nós fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte, queridos, é nos posicionar. Nós não somos igual a todo mundo. Nós somos diferentes. Nós não somos mais que ninguém, mas nós somos diferentes. Nós somos escolhidos. Foi pago um preço, queridos, foi pago um preço muito alto. Foi pago um sangue inocente na cruz para que nós estivéssemos nessa posição hoje. Nós estamos numa posição acima. O nome de Jesus está acima de qualquer outro nome. Nós fomos colocados sobre esse nome. Há uma autoridade de Deus sobre nós, e Ele delegou a nós. Ele deu o seu nome para que nós fizéssemos alguma coisa. E o que nós temos fazendo? O que nós temos fazendo com esse nome? Há uma procuração assinada por Cristo para que nós vá e faça alguma coisa. E nós estamos parados. O que nós estamos fazendo? Ele confiou, queridos, ele poderia confiar aos anjos: olha, vão lá e façam na terra. Não, ele confiou ao homem, à mulher, ele confiou a nós fazermos alguma coisa com o nome que está acima de todo nome. O nome de Cristo está acima, queridos. As coisas se sujeitam. A Bíblia diz que potestades, principados, poderes desse mundo estão sujeitos a Cristo, estão sujeitos ao nome de Cristo. E Ele deu à igreja o nome dele, para que a igreja prevaleça, assuma esse papel. E nós estamos olhando, pessoas estão morrendo ao nosso redor, pessoas estão se entregando à droga, a todo vício ao nosso redor, e nós não estamos fazendo nada. Não é comigo, eu não posso fazer nada, mas nós temos uma carta, uma procuração por alguém que é maior, que é superior, para fazer, queridos. Talvez essa pergunta vai ser feita para nós um dia: o que você fez com o que eu te dei? Aleluia. O que nós temos fazendo, amados? É tempo de acordar, a igreja. Aviva a tua igreja. O Senhor, quando determinou a igreja, Ele disse que o inferno não prevaleceria sobre a tua igreja. Nós estamos olhando Satanás brincar com pessoas e não estamos fazendo nada. Há um nome sobre a tua igreja. Nós estamos olhando, não é comigo, não posso fazer nada. Não, você pode, queridos. O poder é para a igreja, não é para o pastor. É para a igreja, para todo aquele que crê, que vive essa palavra. Há um poder, há uma autoridade no nome de Cristo. Mas o que eu quero é que você fique, não se contamine. Não importa o lugar que você esteja, não se contamine. Mas também não permaneça em lugares que você não vai conseguir resistir. Fuja. Fuja do pecado, Deus.
se posicione diante das circunstâncias que se levantaram.